Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossos lares, guiando as nossas ações. Nós veremos hoje do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Vamos ver o item 2, que é influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Vamos iniciar com a questão 459. Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta dos espíritos: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Questão seguinte, 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos pensamentos e os nossos dos espíritos. E é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Questão 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Resposta dos espíritos: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. O fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então eles já começam a nos dar aqui as diretrizes, né, para conduzir os nossos pensamentos. Independente de termos as influências nesses pensamentos, se basearmos os nossos pensamentos, as nossas decisões no bem, né, independe se serão pensamentos nossos ou sugeridos, estaremos bem protegidos, né, ao contrário de decidirmos pelo mal, que aí também teremos a influência dos espíritos que querem que sigamos aquele caminho. A questão 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Resposta: algumas vezes as ideias surgem do seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Então aqui ele nos dá, né, ele pergunta dos homens inteligentes, aqueles gênios que têm ideias bem superiores ali à época deles, ou invenções, né,
de onde vem isso? De onde aparecem essas ideias? É o que ele explica. Pode ser deles, mas também, se eles já têm condições de entender, os espíritos que as transmitem podem fazê-lo por eles, desde que tenham ali a condição do entendimento. Aí ele fala, quando eles não encontram em si mesmos, eles apelam para a inspiração, quer dizer, buscam a inspiração no momento de concentração, no momento de isolamento, ali buscam a concentração para que esses pensamentos venham, né? E eles consideram isso como uma evocação. E isso é feito sem, muitas vezes, ali a pessoa saber. Aí tem um comentário que se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Então, não queiramos saber quais pensamentos são nossos, quais pensamentos são sugeridos pelos espíritos, porque já que Deus deixa isso desconhecido para nós, que não temos ali uma forma muito clara para a distinção, a não ser que sejam pensamentos muito distintos daqueles que nós já conhecemos em nós, né, que sejam coisas absurdas que venham à nossa cabeça, e aí a gente vai perceber claramente que não são nossos, mas aqueles que vêm muitas vezes de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós sabemos e sentimos, ficam difíceis de nós distinguirmos se são nossos ou não. Independente disso, voltando ao que ele coloca na questões anteriores, estar sempre voltado ao bem, né? Que não importa se serão nossos ou não esses pensamentos, desde que eles estejam direcionados ao bem, eles estarão em bom caminho, né? Estarão bem de acordo com as vontades de Deus. Questão 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações, né? Então, como queremos conduzir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, bons ou maus? E aí teremos, claro, a participação dos espíritos nos influenciando, né, nessa linha de raciocínio, do bem ou do mal. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Né? E aí parece até que, lendo assim essa pergunta, a resposta seria muito óbvia, né? Seria muito claro. Né? Aí eles respondem assim: estudai a coisa, os bons espíritos não aconselham senão o bom. Cabe a vós distinguir. Então, é muito claro, como saber se um pensamento vem parte de um espírito bom ou de um espírito mau, qual o teor desse pensamento? Qual é o teor da informação, né, que eles querem nos passar? Se for o teor bom, vem de bons espíritos. Se for de um teor negativo, um teor não muito agradável para nós ou para alguém, realmente vem do lado mal, né? 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles, né?
para nos tirar a tranquilidade, para nos tirar o sossego, para sermos ali, para que eles sintam que nós estamos ainda iguais a eles. Não estamos muito diferentes no processo evolutivo. Muitas vezes querem que nós nos influenciar para que nós tenhamos ali igualdade de condições com eles. E aí é onde nós temos que identificar isso e agir, segurar, frear esses sentimentos, essas induções, né? Essas influências que eles querem ter conosco. A questão 465A. Isso lhes diminui o sofrimento? Quer dizer, se um espírito nos influi, influenciam para que hajamos de uma forma negativa, de uma forma ainda inferior, que seja a forma que eles pensam ainda. Então, será que nós fazendo isso diminuiria o sofrimento deles? Diminuiriam a dificuldade deles? É o que Kardec pergunta. E eles respondem que não. Mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes, daqueles que já estão se aperfeiçoando, já estão melhorando na sua condição. Eles sentem inveja, que eles querem atrapalhar nessa condição, né? Interromper essa condição e para que eles não se sintam tão inferiorizados quanto estejamos ali já numa condição mais equilibrada, com pensamentos mais equilibrados. Então, vamos parando por aqui, para que a gente possa refletir nessas questões, né? E entender também que os nossos pensamentos, as nossas ações, muitas vezes são guiadas por eles, como diz as questões iniciais desse capítulo, e que eles nos influenciam muito mais do que aquilo que nós imaginamos. E aí cabe a nós corrigirmos e vigiarmos as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa conduta, para que cada vez mais possamos atrair junto de nós espíritos melhores que nos influenciem de maneira boa, de maneira calma, né, dentro das leis de Deus, dentro dos ensinos do Cristo, dentro daquilo que aprendemos dentro da doutrina espírita, sendo espíritos melhores, mais tranquilos, mais disciplinados, mais benevolentes, com boa vontade de trabalho na caridade, de assistência, né? E de modificação na reforma íntima. Tudo isso vai fazer com que tenhamos a atração, que possamos atrair esses espíritos também que estão nos incentivando a esse caminho. É isso que nós temos que nos ater, né? E que aqueles pensamentos negativos, pensamentos mais difíceis, possamos rechaçá-los quando eles chegarem até nós, que já tenhamos essa condição moral de fazer isso. Que tenham todos uma boa semana, fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos nós.